Muito boa noite, quero mais uma vez saudar a todos com a paz de Cristo. Para mim é uma alegria estar aqui mais uma noite com vocês, pela TV Fatec, para mais uma aula de soteriologia. Hoje o tema desta noite será justificação. Nós já temos trabalhado, temos visto em algumas videoaulas sobre os temas das provisões que Deus fez para todos nós. E agora nós estamos vendo também a resposta a essas provisões que nós temos que dar. E uma delas nós vamos ver hoje, que é a questão da justificação. Qual é a influência justificativa que Deus fez para todos nós através do seu ato, que foi a morte, ressurreição e ascensão ao céu. Ou seja, através da salvação que Cristo proporcionou a todos nós, nós vamos hoje entender o que é justificação. Antes de começar a aula dessa noite, eu queria convidar você, querido aluno, você, querido que está assistindo essa aula pela internet, queria convidá-lo a curvar sua fronte para que nós agora venhamos pedir a direção de Deus mais uma vez para a nossa aula. Curve sua fronte então, vamos orar. Pai querido, nós lhe agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos mais uma vez de estudar a Tua Palavra. Nós estamos agora nesse curso, nesse módulo de soteriologia, estudando sobre a doutrina da salvação, e em especial hoje estudaremos sobre a justificação. O Senhor nos dirija, que o Senhor nos conduza, que tudo o que falarmos, que tudo o que estudarmos seja para a Tua honra e glória e para o nosso bom aprendizado. Que não apareça aqui o João que vos fala, mas apareça o Teu amor e a Tua vontade para conosco. Eu peço a Tua bênção, peço a Tua paz e a Tua direção, em nome de Jesus, amém. Queria começar falando com você. Imagino que você que esteja aí assistindo essa aula seja um eleitor. Muito bem, e eu não sei se você já precisou, em época de eleição, viajar. Né? E quando você viaja em época de eleição, você está fazendo algo que você não pode, que é deixar de votar. Por quê? Porque nós só votamos na zona eleitoral, no colégio eleitoral que a gente pertence. Por exemplo, eu estou aqui na cidade de Votuporanga e eu só posso votar aqui na escola que eu sempre voto todos os anos. Não há outro lugar, a não ser que eu vá no cartório eleitoral e faça uma transferência da minha zona eleitoral. Mas enquanto eu não fizer isso, em época de eleição, eu tenho que vir aqui e votar onde eu sempre voto. Mas pode acontecer de eu também, nesse exato momento, no momento da eleição, precisar viajar ou por algum motivo estar viajando. Bom, quando isso acontece de acordo com as leis do nosso país, nós temos que justificar o nosso voto. Se nós não justificarmos o fato de nós não estarmos votando, nós estamos agindo contra a lei do nosso país. Então o que nós fazemos? Nós, estando em outra cidade, procuramos aí um cartório eleitoral ou uma escola credenciada para isso, e vamos lá e fazemos a justificativa. E aquela justificativa, ela diz o seguinte: olha, você estava viajando, então você foi dispensado por estar viajando de ter votado. Aquele papelzinho, aquilo que a gente assina, justifica o nosso voto. Queridos, um dia nós tínhamos um preço a pagar, que era o preço do pecado. Todos nós fomos condenados pelo pecado porque somos descendentes de Adão e Eva. Então, pela nossa descendência, pela nossa ascendência, então, nós já nascemos em pecado. E tínhamos a dívida do pecado. Um dia, Cristo pagou o nosso pecado. E pagando o nosso pecado, Ele apresentou a justificativa. Ele justificou o nosso pecado através do seu sangue derramado na cruz. É como se Satanás dissesse assim: olha, ele é um pecador, ele tem que pagar o preço do pecado. Mas Jesus então apresenta a justificativa: olha, eu morri por ele, o meu sangue na cruz foi derramado por ele, o pecado dele está justificado. Deu para começar a entender o que é justificativa? Então veja, nós tínhamos um problema, nós estávamos, vamos dizer assim, sendo acusados, condenados, éramos escravos do pecado. Mas Jesus pagou o preço e apresentou então a justificativa pelo nosso pecado. Então,
O tema vamos adiante? O tema da aula dessa noite, então, é justificação, tá? Falaremos, pode dar mais um toque? Falaremos então sobre justificação. E vamos então explorar esse tema, vamos estudar esse tema, para ver então o que a palavra de Deus nos apresenta, o que a palavra de Deus nos diz sobre esse tema. Vamos adiante? Veja só, a justificação pela fé é a verdade fundamental da provisão de Deus para a salvação dos pecadores culpados e perdidos. Pela justificação, o homem é declarado justo aos olhos de Deus. O acusador dizia que não, é um pecador, mas graças à justificação provida por Cristo Jesus, perante Deus então nós somos declarados justos. Por quê? Porque estamos debaixo da graça, queridos. Somos justificados por Cristo Jesus. Então não há acusação mais sobre mim, sobre você, desde que estivermos debaixo da graça, desde que estivermos sob o poder do nosso justificador, que é Cristo Jesus. Vamos adiante? Vamos então, ver alguns textos bíblicos aí que falam sobre o assunto, sobre o tema justificação. Queria ler para vocês Romanos, capítulo 4 e o verso 3. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso foi creditado a ele como justiça. Veja, então para que possamos ter a justiça de Deus, o primeiro passo é acreditar. Não é pelas suas obras, não é pelas suas ações, não é pela quantidade de milagres que foram realizados na sua vida, e sim por você crer. Então o primeiro passo, acreditar. Como Abraão creu, nós também somos justificados. Por quê? Porque acreditamos nisso. Acreditamos que Deus é o nosso Salvador, que Jesus é o nosso Salvador. Veja Gálatas 3:9. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Então veja, Abraão é conhecido como o pai da fé. Então o que eu preciso ter? Preciso semelhantemente a Abraão também ter fé. Assim serei abençoado, serei justificado, como Abraão também foi. Veja Gálatas 3:29. E se vocês são de Cristo, são da descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Ou seja, a mesma situação de Abraão é a nossa. Somos justificados, mas pela fé que temos em Cristo Jesus. Tá bem? Vamos adiante? Queria ler para vocês 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30 e o verso 31. E a palavra de Deus nos diz assim: é, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, se glorie no Senhor. Você percebe que a ação da justificativa que Cristo proporcionou a nós é iniciativa de Deus, iniciativa do próprio Jesus? Você consegue entender isso? Não é pelas suas ações, não é pelas suas obras, e sim pela iniciativa divina que eu e você fosse justificado. Quando a humanidade caiu, quando o homem caiu, Deus já tinha em sua mente um plano de redenção, um plano onde o ser humano fosse salvo e liberto do pecado. Isso mesmo antes do homem pecar. Deus já sabia que o homem ia cair e então já tinha um plano pronto para a salvação do homem. E o plano se tornou executável, então ele se tornou... a atuação foi completa com a vinda de Cristo Jesus a esse mundo, vivendo no meio de nós, morrendo por todos nós e ressuscitando também por todos nós. Então, você e eu, agora nós podemos nos considerar justificados, justos perante Deus com relação ao pecado que estava sobre as nossas costas. O pecado no qual nós éramos escravos. Hoje não somos mais escravos do pecado. Nós podemos ter a vida eterna ao lado de Cristo, se assim permanecermos firmes nos seus caminhos, tá bem? Se você tiver que se gloriar em alguma coisa, glorie-se então no Senhor, porque Ele que proporcionou a todos nós a salvação. Vamos adiante? Veja 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. E a palavra de Deus mais uma vez nos diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós,
para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quem tinha que pagar o preço do pecado? Era eu, era você. Quem tinha que estar na cruz? Era eu, era você. Mas Jesus, por livre e espontânea vontade, por iniciativa própria, tomou a decisão de se fazer pecado, de assumir todo o pecado da humanidade sobre si mesmo e morrer no meu e no seu lugar. Queridos, não há amor maior do que este. A atitude que Jesus teve por mim e por você é a maior expressão de amor de Deus por todos nós. E Ele então, através da sua morte, Ele nos libertou do pecado e hoje estamos debaixo da graça. Somos justos perante o olho de Deus, os olhos de Deus. O acusador não pode mais nos acusar. Hoje estamos libertos do pecado, se assim permanecermos firmes nos seus caminhos. Vamos adiante? Veja Jeremias, queridos, capítulo 50 e o verso 20. Naqueles dias, naquela época, declara o Senhor, se procurará pela iniquidade de Israel, mas nada será achado, pelos pecados de Judá, mas nenhum será encontrado, pois perdoei o remanescente que eu poupar. Queridos, se o acusador hoje procurar no meio dos cristãos alguém que é escravo do pecado, ele não vai encontrar. Por quê? Pelo simples fato de que a pessoa, uma vez que entrega a vida a Cristo, ela está liberta do pecado. Só que veja, uma vez salvo, sempre salvo? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou dizendo que a pessoa tem a oportunidade da salvação, mas ela tem que permanecer firme, fiel até a morte. E aí então vai ter a coroa da vida. Então veja, você que um dia entregou a vida a Jesus, entenda que você tem que permanecer nos caminhos de Deus. Quem diz que me ama e não guarda os mandamentos, a Bíblia diz que é mentiroso, né? Então a maior demonstração que nós podemos dar é ser fiel segundo a sua vontade, e a vontade de Deus é expressa através da sua palavra, através dos seus mandamentos. Então veja, estou debaixo da graça? Sim, estou debaixo da graça, mas por amor a Deus então eu guardo os mandamentos. Não são os mandamentos que me salvam, mas por estar salvo então eu pratico e guardo os mandamentos. Essa é a ordem natural das coisas. Então, meus queridos, entendam, hoje nós estamos no período da graça, estamos sim salvos por Cristo Jesus. Se assim permanecermos firmes, nós estaremos durante toda a eternidade ao lado do Pai, ao lado de Cristo Jesus. Mas entenda, meus queridos, nós temos que permanecer nos caminhos de Deus. Só assim nós podemos permanecer justos perante os olhos de Deus. Se eu negar a Cristo, se eu negar o Espírito Santo na minha vida, a justiça de Deus não tem mais valor na minha vida. Então eu tenho que permanecer nos caminhos de Deus. A salvação, ela é de graça, mas permanecer salvo tem um preço. E esse preço é ser fiel, fiel até a volta de Cristo Jesus, tá bem? Vamos adiante? Hebreus capítulo 10, nós iremos ler do verso 16 ao verso 17. E a palavra de Deus nos diz assim: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis, veja, as minhas leis, queridos. Jesus aqui não está dizendo, vou acabar com as leis. Ele está dizendo, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Quando você é perdoado por um pecado, Deus, apesar da sua onisciência, apesar de Ele conhecer todas as coisas e saber tudo, Deus, Ele tem a capacidade, Ele tem o desejo de esquecer do seu pecado. Então funciona assim, você pecou, correto? Aí você confessa o seu pecado a Deus e você decide então não mais pecar. Você pede perdão a Deus pelos seus pecados. Sabe o que Deus faz? Deus se esquece. Se você chega para Deus alguns minutos depois e fala, Senhor, o Senhor me perdoou mesmo daquele pecado? Deus vai falar assim para você, que pecado? Eu não me lembro. Deus faz questão de esquecer. Ele não lembra mais do seu pecado, porque Ele quer. É lógico que se Ele quisesse, Ele lembraria de tudo, mas Deus faz questão de esquecer do seu pecado. Então veja, qual é o meu limite?
o que aponta o pecado? O que revela o meu pecado? O texto aqui é claro em dizer, a lei. Então, por isso que a lei, queridos, ela deve estar bem clara na nossa mente. Você sabe que, segundo as leis do nosso país, você não pode matar. E segundo as leis de Deus também, você não pode matar. Quando você mata, você está transgredindo a lei. Agora, se você está debaixo da graça, qual é o seu desejo como cristão? É de não matar. Ou você quer me dizer que o cristão tem no coração o desejo de sair matando por aí? Claro que não. Então veja, Deus nos deu um padrão moral, Ele nos deu as suas leis, para que todos nós pudéssemos então ter essa proteção, saber até onde nós podemos ir. A lei não é para nos escravizar, porque quem escraviza é o pecado, mas a lei é para nos dizer o que é o pecado, para dizer até onde nós podemos ir, até onde nós podemos chegar. Então veja, quando eu não transgrido a lei, eu não tenho problema nenhum com o pecado. Agora, onde está o meu problema com o pecado? Quando eu transgrido a lei. E quando eu transgrido a lei, é como se eu dissesse para Jesus que eu não estou aceitando a sua graça. Por quê? Porque quem está debaixo da graça tem a lei em mente e vive segundo a lei de Deus, tá bem? Então a lei ela não escraviza, a lei não foi abolida. O que a lei ela é algo para revelar o nosso pecado. Porque pensa só, se não tivesse lei, também não teria pecado. Então, se ainda somos pecadores, mesmo estando libertos da escravidão do pecado, há alguma coisa que nos diz que somos pecadores. E quem nos diz é a lei de Deus, tá bem? Acho que ficou claro isso para vocês, né? Vamos adiante. O que está envolvido, então, na justificação? Tem algumas coisas que estão envolvidas. E a primeira coisa que eu queria mencionar para vocês é o perdão ou remissão dos pecados. Você foi remido dos seus pecados. O que é estar remido? É estar pago, fatura paga. O que é ser perdoado? É não mais ser cobrado por aquilo que um dia você fez. Nós éramos pecadores, hoje somos perdoados e remidos dos nossos pecados. Veja Atos, capítulo 13, do verso 38 ao verso 39. Vou ler para vocês. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê, veja, é justificado, ou seja, é considerado justo, de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Como eu disse, a lei não salva ninguém, né? Então, qual era a situação? O que dizia a lei antes da vinda de Jesus? Ela dizia que toda a humanidade estava condenada à morte, porque todos eram pecadores, e todos somos pecadores, e todos careciam do quê? Da misericórdia de Deus. Agora, com Jesus, veja, nós somos justificados do pecado. Nós não somos mais condenados pelo pecado. Hoje a lei, ela simplesmente aponta para o pecado. Ela não é mais aquilo que aponta para a morte. Então veja, antes da vinda de Jesus, as pessoas quando olhavam para a lei, elas tinham uma certeza. Nós estamos condenados à morte. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. A lei dizia isso. Havia necessidade de um Salvador. E o Salvador veio. O Salvador veio a esse mundo, e então hoje nós estamos libertos de todo o pecado. É lógico que ainda podemos pecar. Mas eu quero que você entenda que se os pecados que nós cometermos daqui para frente, eles devem ser involuntários. Devem ser sem o nosso desejo. Sobre esses pecados, os pecados involuntários, há sacrifício. O sacrifício de Jesus vale. Nós podemos imediatamente confessar o nosso pecado, que nós seremos perdoados. Olha só, se pecarmos, por exemplo, hoje, por algum motivo eu cometer um pecado, e imagino que essa semana você deve ter cometido algum pecado, como eu também. Mas o que eu devo fazer? Confessar esse pecado a Cristo, pedir perdão e desejar não mais pecar. Mas veja, eu cometi esse pecado, ou você cometeu esse pecado de maneira involuntária, sem ter premeditado, sem ter desejado pecar. Agora, os pecados que são voluntários, sobre esses não há sacrifício. Por exemplo, eu sei que está errado, eu sei que Deus não aprova, mas mesmo assim eu vou contra Deus e falo, não quero saber a opinião de Deus, eu vou fazer porque eu quero fazer. Esse tipo de pecado é o pecado voluntário. Então veja, é o pecado que não há perdão, seria o pecado contra o Espírito Santo.
É você não deixar de ser movido pelo Espírito Santo de Deus. É excluir da sua vida a graça de Jesus, excluir o Espírito Santo e excluir o próprio Deus. Agir conforme a sua própria vontade. Sob esse pecado, não há sacrifício. Agora, aquele pecado que a gente se arrepende, aquele pecado que a gente comete de maneira involuntária, sobre esse há sacrifício. Tá bem? Então veja, está envolvido na justificação o perdão. Então Atos, como eu já disse para vocês, mediante Jesus nós somos justificados. Somente Jesus é que pode nos justificar, tá bem? O teu dinheiro não vai te justificar, tá? Você ser um cara legal, bonzinho, brincalhão, isso não vai te justificar. Quem vai te justificar mediante teus pecados? Somente Cristo Jesus. Vamos adiante? Veja Efésios, então, continuando ainda no tema, capítulo 1, do verso 7 ao verso 8. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Deus derramou sobre todos nós o que? A sua graça. E hoje somos justos perante os olhos de Deus, graças à graça de Cristo Jesus. Tá bem? Vamos adiante. Veja Colossenses capítulo 2 e o verso 13. Quando vocês estavam mortos, veja, lembra como que eu falei? A condição do homem antes de Jesus era uma condição de morte. A lei só dizia para ele o seguinte: você está morto. O teu salário, a tua condenação é a morte. Veja só então o que diz Colossenses. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou, deu a vida, juntamente com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões. Não há pecado, meu querido, que você não possa ser perdoado. O único pecado imperdoável foi aquele que eu falei para vocês, que é o pecado contra o Espírito Santo. Tá? Esse não tem perdão. Se você não quer que Deus atue na sua vida, se você não aceita Jesus como seu Salvador, como é que Ele pode agir na tua vida? Se você não entende que o Espírito Santo pode mover o seu coração, pode te levar para Cristo, como é que Ele pode então agir na tua vida? Então, se não há justificador, se não há Salvador, se não há perdoador, eu não posso ser perdoado. Tá? Então veja, todos os pecados, todas as suas transgressões podem ser perdoadas. Talvez você tenha cometido aquilo que na sua cabeça você acha ser o pior dos pecados. Tá? Você de repente, eu não sei, fez algo muito ruim. Eu quero dizer que até para esse pecado, Jesus pode te dar o perdão, desde que você confesse ele a Deus, se arrependa e deseje nunca mais praticá-lo. E é simples, a partir do momento que você toma essa decisão, quero dizer para você que você estará então perdoado desse pecado. Será que há alguma coisa que você precisa pedir perdão para Deus agora nesse minuto? Será que é algo que você precisa pedir perdão? Tá? Quando terminar essa aula então, queridos, ou até mesmo durante ela, olhe para Jesus e fale: Senhor, me perdoe de determinado ato que eu fiz, de determinada atitude que eu tomei. Hoje, por exemplo, eu sou professor de manhã e eu fiz uma brincadeira com uma aluna que achei que ia ter um bom resultado e teve um mau resultado, né? Ela estava passando por um momento difícil e eu quis brincar com esse momento difícil que ela estava passando, né? Eu achei que ela ia levar no bom humor, mas ela começou a chorar, meus queridos. Aí eu pensei comigo, né? Pisei na bola, fui mal. Minha atitude foi pedir perdão para ela. E sabe o que aconteceu? Ela sorriu para mim depois do perdão. Puxa, eu poderia ter falado: não, eu sou um professor, eu nunca peço perdão para os meus alunos. Que é isso, queridos? Nós somos todos filhos de Deus. Então, depois do perdão, depois dessa atitude, ela sorriu para mim e entendeu que eu quis uma coisa e acabei fazendo outra, né? Perdão é algo divino. O pecado, o erro, é humano, tá? Mas o perdão é divino. Então é algo que Deus permite que a gente pratique. E é muito bom, queridos, você perdoar e ser perdoado. Deus nos perdoa de todas as transgressões, quer seja ela pequena e quer seja ela grande. Agora quero dizer o seguinte: se você tem um pecadinho acariciado e ele for pequenininho, e se você não pedir perdão, esse pecado você vai ser julgado por causa dele. Pois é, você não está aí então aceitando a graça de Cristo em cima. Então peça perdão sobre o pecadinho e também, não é só os pecadões, para Deus todo pecado é pecado. Então seja ele pequeno, seja ele grande,
está na hora de você não tê-lo mais como pecado acariciado, né? Como um pecado que você vai controlando ele, vai cultivando ele todos os dias na sua vida. Então abandone esse pecado, porque Deus quer de você um coração limpo, quer que você a cada dia procure ter amor no coração e não pecados no coração, tá bem? Vamos adiante? Outro ponto, né, relevante com relação à justificação é uma restauração a favor de Deus. Quando somos justificados, um efeito que a justificação causa é que nós somos restaurados. O pecado fez separação entre Deus e o homem, mas justificados agora, nós estamos restaurados nos caminhos de Deus. Veja só, João 3,36: quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então o fato de nós crermos, de sermos justos perante os olhos de Deus, nos faz pessoas diferentes, que teremos vida. Agora, qual é o contrário da vida? É a morte. Então, se não estivermos debaixo da graça, se a justificação sobre o pecado não fizer efeito na minha vida, o único caminho que me resta é o caminho da morte. Não há em nenhum meio termo, não há nenhuma segunda chance, não há nenhuma outra opção. A única opção que vai me restar é a morte, se eu não estiver nos caminhos de Deus, que é o caminho da vida. Vamos adiante? Mais um verso então, falando sobre o mesmo assunto. Romanos 1,18. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Veja que Deus não é um Deus tirano, Deus é um Deus de amor. Mas o que acaba condenando? É que o homem escolhe o pecado, meus queridos. E Deus é justo. Deus não tolera, Deus não tolera o pecado. Ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. E quando o ser humano, quando a pessoa, ela escolhe o pecado, ela está dizendo não para Deus. E, consequentemente, a ira de Deus aqui cai sobre ela. E o que é a ira de Deus? É o contrário da vida, é a morte. A pessoa vai sofrer, ela vai morrer, ela não vai ter eternidade ao lado de Cristo. Talvez ela tenha aqui nesse mundo um período de alegria, talvez um período de prazer, ela consiga algumas coisas, mas eu quero dizer que eternamente isso não vai durar. Talvez você olhe assim e fala, puxa, aquela pessoa lá nunca foi na igreja, aquela pessoa nunca serviu a Deus e tem tudo. Parece que eu que vou na igreja não tenho nada, a minha vida é uma vida só de sofrimento. Queridos, mas ele vai ter tudo até quando? Eu quero dizer para você que talvez nesse mundo que você está tendo aflições, você vai vencer. E você vai ser um vencedor em Cristo e vai ter um lar no céu ao lado de Cristo Jesus. Você vai morar nas mansões celestiais, ao lado de Deus. E isso não vai ser só por alguns anos, isso vai ser durante toda a eternidade. E aí eu pergunto, quando chegar a morte, para ele e para você, quem vai ter eternidade? Você. Você lembra da parábola do rico e do Lázaro? Talvez você já tenha lido na sua Bíblia. A parábola do rico e do Lázaro, ela se encontra no livro de Lucas. É no capítulo 17, se eu não estou enganado. Isso, Lucas 17. Depois eu confiro ali para ver. Eu acho que é isso mesmo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para eu não falar informação errada para vocês. Só um minutinho. Que me veio agora na cabeça. Lucas 16, perdão. Até que está perto do 17 aqui. Lucas 16, do verso 17. Você pode ler na tua casa depois. Do verso 19 ao verso 31. A parábola do rico e do Lázaro. Veja, o rico tinha tudo, né? Olha, eu vou ler um trechinho para vocês. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam na mesa do rico, e até os cães vinham lamber as suas úlceras. Aconteceu de morrer o mendigo e ser levado para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Aonde? No inferno. Por que o rico foi para o inferno? Porque ele nunca se preocupou com ninguém, só com a sua riqueza. Nunca se preocupou em fazer a vontade de Deus. Tá? Então o seu destino, não que ele esteja, isso é uma parábola, não que ele tenha ido para o inferno.
mas ele morreu, ele foi sepultado. Na volta de Jesus, ele não terá a vida, ele terá a morte. E Lázaro também não foi para um lugar que, como aqui diz que tinha uma comunicação. Primeira coisa que a gente pode ver que é uma parábola é que não há comunicação entre o céu e o inferno, né? E ali eles conversam na parábola, porque é uma parábola. Então veja, na volta de Jesus, aquele mendigo, né? Ele então veria Jesus e estaria no céu. Então quando Jesus voltar, é que deve ser relevante para a sua vida. Onde estão os seus olhos? Nos dias de hoje somente? Ou estão lá na volta de Jesus? Quando o seu Salvador voltar a esse mundo? Como você estará perante Deus quando Jesus voltar? Será que você vai ser condenado ou você vai ser salvo por Cristo Jesus? Essa é a questão. Então veja, se você não estiver nos caminhos de Deus, se você não estiver debaixo da graça, a ira de Deus vai ser revelada do céu. E o teu destino é simplesmente a morte eterna, tá? Hoje onde nós aprendemos? Aprendemos na palavra de Deus qual o caminho a seguir. E tanto na parábola que eu mencionei para vocês, do rico e do Lázaro, diz ao rico que ele deveria ter em vida consultado a Moisés e os profetas. Mas em vida, porque depois da morte não tem mais como voltar atrás. Nós somos julgados, nós somos selados enquanto ainda estamos vivos. Depois que morremos, o nosso julgamento, o nosso caso está encerrado. Então, se você tiver que buscar salvação, você tem que buscar no período que você está vivo, tá? Porque depois que morrer, o seu destino já não vai ser mais mudado. Toda decisão que você tiver que tomar, você deve tomar enquanto ainda estiver vivo, tá bem? Vamos adiante. Romanos 5, verso 9, a palavra de Deus nos diz assim: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Ou seja, você não precisa se preocupar se você está embaixo da graça. Se Jesus te salvou, se um dia você entregou a vida a Cristo Jesus, você não precisa ter medo do pecado. Você não precisa ter medo da ira de Deus, tá? Como diz no Salmo 91, vou ler até para vocês, quer ver? Que bacana, eu acho lindo isso aqui. Salmo 91, olha só. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa sob a sombra do Onipotente. Diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sobre suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Queridos, você está debaixo da graça, você não precisa ter medo da ira de Deus. Deus te ama, Deus quer você ao lado dele, não só hoje, mas durante toda a eternidade. Qual é o problema? O problema é quando nós nos afastamos de Deus, quando nós nos apostatamos dos caminhos de Deus. Aí sim nós vamos sofrer as consequências da escolha que fizemos. Isso então vai proporcionar a todos nós a destruição. Mas se permanecermos nos caminhos de Deus, não precisamos temer nada, porque Cristo sempre estará conosco. Vamos adiante? Veja o que diz Romanos, capítulo 5, do verso 1 ao verso 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé e a esta graça a qual agora estamos firmes, e no qual gloriamos na esperança da glória de Deus. Sabe, você é justificado pela fé que você tem, meu querido. Você acredita no seu Salvador? Você é considerado justo perante Deus. Vamos adiante? Mais um verso, Tito, capítulo 3, do verso 4 ao verso 7. E veja o que diz a palavra de Deus. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, veja, não pelas nossas obras, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou para lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo,
que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança do quê? Da vida eterna. Então veja, queridos, não há coisa maior do que a eternidade ao lado de Cristo. Nem todo o dinheiro desse mundo é melhor e maior do que a eternidade ao lado de Cristo. Então essa deve ser a nossa esperança. Esse deve ser o nosso buscar diário, permanecer nos caminhos de Deus, para não perdermos o quê? Para não perdermos a nossa salvação. Estamos salvos, estamos justificados, estamos remidos, tudo isso é verdade. Mas somente eu ou somente você pode fazer com que a gente se perca. No caso, eu posso me perder se eu quiser. E você pode se perder somente se você quiser. Porque Deus está dando de graça a todos nós a sua salvação. Já foi dado. Não há nada que você precise fazer. Você não precisa pagar nada e nem poderia pagar. Mas a única coisa que você pode fazer é aceitar e permanecer nos caminhos de Deus. Tá bem? Vamos adiante? Eu queria ler para vocês agora uma parábola, uma linda parábola. A parábola do filho pródigo, né? O filho esbanjador. O filho que resolveu viver dissolutamente. Mas nessa parábola nós não vemos somente a história de um filho. Nós vemos a história de um pai e também de 2 filhos. Tá bem? Então nós vamos ler agora Lucas capítulo 15, do verso 11 ao verso 32. Eu quero ler para vocês. Vou abrir minha Bíblia aqui em Lucas. Se você tiver com a sua Bíblia aí, você também pode abrir. Do capítulo 15. E lerei para vocês do verso 11 até o verso 32. Então acompanhe comigo. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe nele um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, aproximava-se da casa, ouviu a música e danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. Ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque recuperou-o com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido
e foi achado. Queridos, vejam a situação. Eram 2 filhos, o mais velho, o primogênito, e o mais novo. De repente, de uma hora para outra, o mais novo decide andar com as suas próprias pernas, se afastar do pai. Pede então ao pai a parte da sua herança, tá? Naquele tempo, de acordo com a lei judaica, o filho mais novo ele tinha direito a 1/3 da herança, mas essa herança era dada quando o pai morria. Em alguns casos, em algumas situações especiais, como essa, era dado quando o pai ainda estava em vida. E o filho mais velho, ele era dono da primogenitura e de 2/3 da herança. Aquele pai, então, ele dá então a parte do filho mais novo, ou seja, 1/3 de tudo, e aquele filho, então, vende, porque imagino que ele deve ter recebido propriedades, gado e outras coisas mais. Ele faz dinheiro daquilo, ele ajunta, né? A Bíblia diz que ele ajunta, então ele faz dinheiro e começa a viver dissolutamente. Ou seja, ele escolhe o pecado, ele decide viver no pecado. Mas o que acontece? Todo pecado, meus queridos, traz consequência. E as consequências do pecado começam a cair sobre ele. Eu posso até dizer a vocês que se as consequências do pecado não viessem, ele continuaria pecando. Porque o pecado em si é gostoso, é prazeroso. Mas todo o pecado tem a consequência. E o próprio Deus nos disse que o salário do pecado é a morte. E a situação que ele começou a estar, depois que o dinheiro acabou, era a situação de viver na consequência do pecado. E ali então ele vai trabalhar como uma pessoa que ia alimentar porcos. Agora imagina para um judeu que não come carne de porco, ter que alimentar porcos. E se sobrasse alguma coisa dos porcos, porque ele não estava ali comendo a comida dos porcos. Ele comeria e desejava comer, se sobrasse a comida que os porcos estavam comendo. As alfarrobas, né? As vagens ali que os porcos estavam comendo, a lavagem do porco. E aí ele começa a pensar. Aí que vamos dizer assim, é a parte mais bonita da parábola. Por quê? Porque surge no coração dele o arrependimento. Ele então se arrepende daquilo que fez e começa a desejar estar do lado do pai. E veja qual é a atitude tanto do pai quanto dele. O pai não o acusa, o pai não aponta o dedo para ele. Veja que o pai corre ao encontro dele e o abraça com amor. E a primeira atitude do filho então é confessar o seu pecado. Pai, pequei contra Deus e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Mas qual é a atitude do pai? O pai o perdoa. E o pai justifica o seu perdão e mostrando a todos quem ele era, colocando no dedo dele um anel de filho, colocando nele sandálias nos pés para mostrar que ele não era mais um escravo e nem escravo também do pecado. E aquele filho então recebe do seu pai o perdão. E o pai não quer saber mais se ele estava morto, ele quer saber somente que ele reviveu. Há alegria naquela casa, como há alegria no céu também quando um pecador se converte, meu querido. E aquele pai então faz uma festa. Só que aí a gente percebe que ali tinha outro pecador dentro de casa, outra pessoa que mesmo não tendo se afastado da casa do pai, e às vezes acontece isso dentro da igreja, muitas pessoas estão perdidas dentro da igreja, queridos, e nem sabem que estão perdidas. Ele olha para aquele irmão não com olhos de amor, mas com olhos de acusação. E começa a dizer ao pai, pai, esse aí que gastou dinheiro com meretrizes, o senhor pega e mata um novilho cevado, o senhor nunca me deu um cabrito. E aí o pai deixa claro para aquele filho, filho, eu nunca te dei um cabrito porque nunca foi necessário. Tudo que é meu é teu, se você quisesse, se você tivesse me pedido o cabrito, é lógico que eu te daria. Tudo que é meu é seu. Você pode fazer tudo o que você quiser no meu reino. Agora, será que você não consegue perceber? Será que você não consegue amar o teu irmão ao ponto de perceber que ele estava morto e está revivendo? Será que você não tem capacidade de amar o seu irmão? Ou seja, você não conhece nada sobre seu pai. Você não sabe quem é seu pai. Você não sabia que tudo aqui era seu. E você não sabia que teu pai ia perdoar o seu irmão. Sabe, queridos, na igreja tem pessoas assim, que estão na igreja, mas não entendem nada sobre o pai, e não entendem nada sobre os irmãos, e não conseguem perdoar nem os irmãos, e às vezes não perdoam nem a si mesmo dos seus pecados. Agora, sem perdão, como pode haver justificação?
Então entenda, Deus está disposto a perdoar qualquer pecado. E nós seremos então justificados, e já somos justificados de todos os nossos pecados, se assim procedermos. É só estar debaixo da graça, meu querido, e você vai estar perdoado e justificado de todo o seu pecado. Vamos adiante? Agora, outra coisa, né, outra evidência, outra causa aí que a justificação proporciona, imputação da justiça de Cristo, tá? Jesus imputou, ele colocou, ele pôs, né, a justiça nas nossas vidas. Então veja, Romanos 4, do verso 6 ao verso 8. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça, independentemente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz a quem o Senhor não atribui culpa. Tá? Nós não somos mais culpados. A justiça foi dada, foi imputada a todos nós. Vamos adiante? Veja mais um verso de Gálatas 2,16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então não é por obras, queridos, não é pela lei que somos justificados. Como eu já disse e repito, é pela fé. Tá bem? Vamos adiante. Mas olha só então essas conclusões que nós tiramos aí. Primeiro verso, Romanos 3:28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Então não há nada que você faça para você ser justificado. A única coisa que você pode fazer é crer. Não é pelas suas obras, não é ação humana, é ação divina. E a tua parte qual é? É acreditar, é crer. Romanos 3:20. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei veio o conhecimento do pecado. Como eu já disse a vocês, o papel da lei é revelar o pecado. Gálatas 3:24. De maneira que a lei nos serviu de aio. A palavra aio, ela vem do grego pedaigogos, que quer dizer aquele que cuida, aquele que mostra, aquele que revela, aquele que diz o caminho. Então veja, de maneira que a lei nos serviu de revelação para aquilo que era o pecado, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Tá? Então a lei mostrava, quando as pessoas antes de Cristo faziam todo o cerimonial, faziam o sacrifício do cordeiro, o sangue do cordeiro é derramado, eles eram guardadores da lei, praticantes da lei, porque tinham a certeza que necessitavam da vinda de um Salvador. Então, por essa certeza, por Cristo ter vindo a esse mundo, todos aqueles que morreram tanto antes de Cristo quanto depois de Cristo, foram justificados do seu pecado. Agora veja que interessante o verso de Romanos 3:31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Ou seja, se eu tenho fé, eu posso fazer qualquer coisa, eu não preciso guardar a lei? Olha o que diz aqui, de maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Como eu já disse e repito, estamos salvos em Cristo, por isso, em amor a Cristo, nós praticamos e guardamos a lei. A lei não nos salva, mas por estarmos salvos é que nós guardamos a lei. Essa é a ordem natural das coisas. Então eu não roubo, eu não mato, eu não digo o nome de Deus em vão, tá? Eu honro meu pai e minha mãe, todos os mandamentos de Deus, né? Eu não adultero, tá? Eu não cobiço as coisas do próximo, eu guardo o sábado, eu faço todas as coisas mediante a lei. Por quê? Por amor a Deus, simplesmente por amor a Deus. Então todos os mandamentos, eles nos dizem a quem nós pertencemos. Quando nós praticamos a lei e vivemos em conformidade com a lei, nós dizemos para todo mundo que estamos salvos pela graça em Cristo Jesus. Tá? Vamos adiante. 2 Coríntios 5:21, eu quero ler para vocês. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
Deus se fez pecado para que nós fôssemos feitos o quê? Justiça. Jesus se fez pecado e nós, por consequência, nos tornamos justiça. Vamos adiante, mais um verso. Romanos capítulo 1, do verso 16 ao verso 17. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que nele crê. Primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo, aquele que foi justificado, viverá pela fé. Queridos, onde que eu encontro, onde eu aprendo sobre justiça? É na palavra de Deus. É exatamente aqui que eu vou entender sobre justiça, que eu vou aprender sobre justiça e vou ter todo o conhecimento também sobre justiça. E não se envergonhe de ser um pregador do Evangelho, de ser a pessoa que leva o Evangelho de Deus a todas as pessoas. Isso é uma demonstração a que time você pertence, a quem você pertence, quem está preenchendo o seu coração. Tá bem? Vamos adiante. Quero ler um trecho longo agora de Romanos para vocês, do verso 33 ao verso 39. E a palavra de Deus nos diz assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, meus queridos, por aquele que nos amou. Olha só que bonito agora. Porque estou certo em que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode separar-nos do amor de Deus. Ele está à disposição de todos nós. A única coisa, talvez, é se você não o aceitar. Se você não quiser esse amor para você. Deus não vai lhe obrigar a servir. Deus quer que você o sirva por amor. Que você seja temente a Deus por amor. E aí, meu querido, nada poderá te separar do amor de Deus. Vamos adiante, nós estamos encerrando. Espero que você tenha entendido o que é justificação. Espero que agora, ao resolver os exercícios da apostila, então, você compreenda melhor se alguma coisa, recapitule o assunto. O tema foi tirado e extraído da sua apostila, então recapitule o assunto na apostila. E eu quero, só reforçando que fique claro. Hoje, perante aos olhos de Deus, nós somos considerados justos. Justos por quê? Pelas nossas obras? Não. Porque Cristo morreu por todos nós. E por acreditarmos nisso, somos justificados pela fé. Tá ok? Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, o nosso e-mail é alunoead@fatec.com.br, aos cuidados do professor João. É só mandar um e-mail que a gente gentilmente estará respondendo para vocês. Quero desejar a você uma boa noite e te espero aqui segunda-feira que vem, à noite, no mesmo horário, às 7h30 da noite, para mais uma aula de soteriologia. Muito boa noite para você.